Como você bem sabe, não só verbalizar, não só falar, não só a voz é um instrumento de comunicação, como também o nosso próprio corpo, né? A linguagem corporal, a linguagem que o nosso corpo mostra, demonstra em determinados momentos da fase da nossa comunicação, quando a gente está ali em comunicação com outras pessoas, seja em qualquer ambiente, fala muito mais do que aquilo que nós estamos dizendo. Por que isso? Porque o nosso corpo, ele reage a coisas que o ambiente está trazendo de uma maneira diferente do que a nossa voz reagiria. Como, por exemplo, se alguém fala alguma coisa para mim que eu não gosto, dificilmente a minha voz, eu vou deixar que ela perceba que eu não gostei daquilo, mas o meu corpo vai demonstrar que eu não gostei. Porque, de fato, eu posso ficar tenso, eu posso me reprimir. Então, por isso, a gente precisa entender como que acontece a linguagem corporal, tanto para que quando você estiver falando, quando você estiver no momento de fala, aonde você tem que ter uma linguagem corporal positiva para você conseguir ter melhores resultados nas suas apresentações, quanto também para você entender como que as outras pessoas podem ter uma linguagem corporal reativa àquilo que tu fala. Então, a linguagem corporal possui grande importância no cotidiano, né? A sua postura, por exemplo, pode revelar traços da sua personalidade, como insegurança, como a própria confiança ou medo, e influenciar diretamente na forma como as pessoas agem com você. Então, se por acaso eu sempre gosto de dizer o seguinte, tudo depende do objetivo. Imagina só que você é um vendedor e você quer vender um carro. Se eu tenho uma postura de insegurança, se a minha linguagem corporal demonstra insegurança para a pessoa que está vendo o carro, para a pessoa que está ali, que quer comprar o carro, dificilmente ela vai comprar o carro. Por quê? Porque você passou insegurança. E quando eu vou comprar alguma coisa, ainda mais quando o investimento é um pouco mais alto do que outros investimentos, eu vou querer ter certeza daquilo que eu estou comprando e eu quero ter total confiança na pessoa que está me vendendo. Então eu preciso transmitir muita segurança. Que é o quê? É como que, além do que eu estou falando, como que o meu corpo reage às próprias perguntas que a pessoa traz, a postura que eu estou presente, né? Eu sempre consigo, se eu abro o peito, se eu estufo o peito, eu estou mostrando confiança, eu estou mostrando segurança. Se eu me encolho, né? Se eu franzo os ombros, eu coloco os ombros para baixo, isso traz ali medo, isso traz insegurança, isso traz incerteza, isso afeta qualquer negociação que eu queira estar realizando. A linguagem corporal ela é o conjunto de movimentos, posturas ou gestos, feitos de forma consciente ou inconsciente, sutil ou explícita, que carregam algum tipo de significação própria no contexto da comunicação interpessoal. Em outras palavras, a linguagem corporal é a transmissão de mensagens a um interlocutor por meio da expressão do corpo. Elas podem ser faciais, posturais, visuais ou gestuais. Então olha só que interessante. Se eu estou aqui conversando contigo e de repente eu franzo a minha testa, você vai perceber que eu estou nervoso, que eu fiquei chateado com alguma coisa. Mas se eu abro um sorriso e eu converso de uma maneira sorriso, eu estou muito aberto, eu estou feliz, eu estou satisfeito de estar aqui conversando contigo e passando esse conteúdo para você, e você também tem que estar mais receptivo. Poxa, se tu está alegre, se tu está feliz, tu vai conseguir ter uma recepção muito melhor a tudo isso que eu estou passando, tá certo? Então a gente precisa ter essa visão de que, como seja sutil ou de maneira explícita, consciente e inconscientemente, o meu corpo conversa com todo o ambiente. Então eu sempre gosto de dizer, poxa, inconscientemente, meu corpo ele vai responder a ações, a atos que as pessoas podem fazer. Imagine, de repente, você está assistindo a uma cena e, de repente, há ali um ferimento grave. Sendo um filme de terror, de ação, geralmente tem pessoas que instantaneamente vão se arrepiar, instantaneamente vão fazer aquele medo, aquele sinal de medo. Talvez ela nem queira ter feito aquilo, mas o corpo dela, o nosso cérebro, inconscientemente, regrediu, poxa, aquilo lá é uma coisa nojenta, uma coisa ruim, já deu uma sensação ali, a pessoa ela sentiu algo diferente. Então, por isso, a linguagem corporal é muito importante. Imagine você dando uma palestra e você percebe que as pessoas estão fazendo cara de nojo para você. Então, alguma coisa pode ter acontecido, você pode ter pisado em algo pode ter caído, alguém pode ter feito alguma coisa e isso atrapalha a tua performance dentro da tua palestra, não porque a tua palestra está ruim, não porque o teu conteúdo é horrível, mas porque talvez alguma coisa aconteceu que não deixou as pessoas satisfeitas e as pessoas estão ali e elas se sentem mal. A mesma forma, talvez você está ali em uma reunião de trabalho e você está falando e de repente as pessoas estão fazendo posturas faciais ou gestuais de impaciência. Então você já pensa, poxa, eu estou falando demais, eu estou me postergando muito, eu vou reduzir minha fala, eu vou trazer uma fala mais rápida para que as pessoas não percam o fio da meada aqui, não fiquem chateadas de demorar tanto tempo.
Então, o que a gente vai... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vai fazer aqui o que são linguagem corporal negativa, né? A gente tem uma linguagem corporal, né, que faz fazer a negativa, a gente tem uma linguagem corporal positiva. Uma linguagem corporal negativa, né, para você entender, por exemplo, é a mão na boca. Né? Eu vou colocar aqui. Então, especialistas analisam que quando uma pessoa não está falando a verdade, ela costuma tampar a própria boca, né? Eu vou contar uma mentira. Então eu coloco aqui. Por quê? Porque a boca, né, quando a gente fala, as pessoas elas olham para a nossa boca, elas veem o quê? Verdade saindo. Então se eu vou falar uma mentira, geralmente eu coloco a mão na boca, eu fico passando muito a mão no lábio aqui, né, eu coloco. E também é muito ruim, por exemplo, eu vou falar, às vezes acontece muito certas pessoas, a gente vai falar, eu travo aqui, ó, e eu começo a falar. Só que quando eu começo a falar, eu tô travado aqui, ó, e isso é muito ruim. Então, mão no rosto, eu tô falando, colocar a mão no rosto ou mão na boca é um sinal de uma linguagem corporal negativa. Variações do vício de postura são passar a mão nos lábios, né, igual eu falei, então puxo, né, passar a mão nos lábios aqui, eu tô mentindo, ficar tocando o queixo e colocar objetos na frente da boca. Muitas pessoas colocam caneta e tudo mais, então ali passa um senso de mentira, um senso que não é muito bem quisto pelas pessoas que entendem. Os lábios comprimidos, né, então, talvez assim, né, comprimir os lábios, é uma linguagem corporal negativa também. Esse ato demonstra que a pessoa está tentando evitar dizer o que pensa. Então eu vou esconder aqui o lábio. Ou seja, esconder os lábios revela que você não deseja responder alguma pergunta que foi realizada, alguma pergunta feita. Então você esconde os lábios. E isso é um sinal negativo. Isso é muito ruim também para dentro aí. Quando a gente está estudando a questão da linguagem corporal negativa, isso também não é legal. O olhar desfocado. A linguagem corporal diz muito pelo olhar, né? Um olhar sem foco ou voltado para cima, né? Ou para a direita, para a esquerda, para algum lugar, indica confusão. Isso porque, ao desviar os olhos, a pessoa está buscando uma imagem mental. Logo demonstra falta de clareza em seu discurso, além de insegurança. Então, o que acontece? Tem duas opções. A pessoa desviou o olhar, muitos falam, desviou o olhar porque está mentindo. Não necessariamente. Às vezes é porque a pessoa ela não tem uma clareza total, ela não conhece muito daquilo que ela está falando, ela não tem total confiança naquilo que ela fala, total conhecimento, então ela desvia o olhar para ela poder buscar alguma coisa, buscar dentro da mente dela alguma referência que corrobore com aquilo que ela esteja falando. Porque quando eu estou olhando no olho, eu estou focando na pessoa, então se eu não tenho total domínio daquilo que eu estou falando, olhar para o lado vai me dar tempo de quê? De pensar em algo diferente para eu conseguir trazer e conseguir terminar a minha fala. Mas também demonstra insegurança. Às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa ela não consegue se sentir segura naquele ambiente que ela está falando, ela vai ficar desviando os olhar, porque talvez aquilo que ela esteja falando, novamente, ela não conhece totalmente de fato. Às vezes pode ser uma mentira, sim, mas às vezes não. Às vezes ela simplesmente não conhece, ela começou a falar, ela está insegura. Imagina só, isso acontece muito quando a gente está em níveis diferentes de posição. Dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, se eu tenho aqui o chefe e eu tenho um funcionário mais baixo, numa hierarquia mais baixa, geralmente esse funcionário, quando ele vai falar com o chefe, dificilmente ele vai falar olho no olho, porque ele sente uma insegurança. Poxa, eu estou falando com o chefe. Esse chefe ele pode fazer coisas como me demitir, me mandar embora e eu perder meu emprego. Então eu tenho uma insegurança muito grande na hora de falar, então eu desvio o olhar. Se quer pegar uma coisa, se você for homem, talvez você, se você já foi pedir o pai da tua namorada, ou tu já foi pedir para alguém para namorar a filha de alguém, você já sentiu essa questão de insegurança. Dificilmente você consegue olhar no olho, você está sempre desviando o olhar
porque você se sente inseguro. E é normal. A questão é que é uma linguagem corporal negativa. O que eu preciso é treinar e dizer, e levar segurança. Não importa com quem eu falar, olhar no olho e ter certeza daquilo que eu estou falando. Ter clareza no discurso para evitar ficar desviando o olhar da pessoa. Beleza? Testa contraída, né? A testa franzida, sim. É uma boa conversa. Se a outra pessoa enruga a testa, isso não é um bom sinal. Essas linhas horizontais, né, mostram um certo nível de tensão, dúvida ou nervosismo, o que é uma péssima sinal de linguagem corporal. Então imagina que tu tá numa reunião, a pessoa franziu a testa, tu já sabe, poxa, ou ela tá tensa, alguma coisa tá pressionando ela. Eu sempre gosto de dizer assim, a pessoa tá lá, ela pegou o celular, ela franziu a testa. Poxa, talvez ela recebeu uma mensagem que não agradou ela, ou ela ficou tensa, ou ela ficou nervosa. Mas em relação ao seu discurso, ela também pode ter ficado com dúvidas, e ela começa a franzir a testa para tentar responder as perguntas. E então eu começo a trazer poxa, eu vou revisar, vou falar de novo, eu vou trazer de novo para a pessoa poder entender. Imagina que tu tá talvez vendendo ali pro teu patrão, né, pro teu chefe, pro dono da empresa, um investimento de milhares de reais. Ele pode ficar tenso e nervoso e com dúvida. Poxa, mas peraí, o cara tá me dizendo que eu tenho que investir tantos milhões nisso aqui e tá, mas cadê o retorno e tudo mais? Então, poxa, eu vou retornar, vou trazer ali as informações corretas para que ele possa entender e, de fato, compreender o que eu estou querendo dizer. Movimentos de mãos e braços restringidos. Ficar com as mãos para trás ou grudadas ao corpo transmite a mensagem de pouca confiança. Outro gesto a ser evitado é colocar as mãos para trás ou os pés cruzados detrás da cadeira. Esses são sinais de desconforto, né? Então, eu preciso pensar que eu estou numa reunião, eu não posso, a minha mão, né, as mãos dizem muito. Né? Eu sempre falo que se eu estou aqui e de repente eu começo a tamborear os dedos, eu estou impaciente. Então a pessoa que está me apresentando, ela pode perceber que está impaciente, né? Então, se eu coloco para trás do corpo, né? Se eu estou aqui com as mãos grudadas aqui no corpo, assim, eu estou com pouca confiança. Então eu não estou muito bem, né? Eu não estou confortável onde eu estou. Estou colocando os pés para trás, eu estou colocando as mãos para trás da cadeira. Então são sinais que trazem um desconforto. E aí, se eu percebo isso, eu posso, né, perguntar para a pessoa se está tudo bem. Às vezes eu vejo muito questão de climatização, o ar está muito frio, a pessoa ela fica desconfortável e coloca as mãos para trás aqui e fica balançando na cadeira. Ela está desconfortável, ela não sabe como pedir para poder ficar mais confortável, ela não sabe pedir para baixar o ar, ela não sabe pedir, né, para ajuda. Então isso é muito importante que a gente entenda, e esses linguagens corporais negativas, tanto para a gente evitar, mas quanto para eu perceber nos outros também. Porque eu evitando, eu consigo ter momentos onde eu não vou ser constrangido e onde eu vou conseguir ter o resultado de fato daquilo que eu quero comunicar. E eu entendendo que outras pessoas podem ter essas linguagens corporais negativas, o que eu consigo? Eu consigo trabalhar ali uma questão de trazer uma melhoria e também me prevenir caso, por exemplo, a mensagem seja negativa e eu quero uma mensagem, eu quero uma resposta positiva da pessoa. Beleza? Espero que tu tenha entendido, espero que tu tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!